Estamos juntos mais uma vez para cultuar o nosso Deus. Temos intercedido uns pelos outros. Temos passado juntos em espírito, em oração e pela palavra por esses momentos turbulentos que estamos vivendo como cidade, como país, de uma forma geral. Temos passado por esse momento de turbulência, mas com a paz do Senhor em nosso coração, com a direção do Senhor pela sua palavra e a certeza de que Ele nos ouve e cuida de nós. Que no culto de hoje, mais uma vez, o nome dEle seja glorificado, a sua palavra haja em nossos corações e realize em nós o que o Senhor deseja e propõe, os seus propósitos, para que possamos viver de maneira que o glorifiquemos e de maneira que possamos testemunhar do Evangelho a todos aqueles que estão à nossa volta. Oremos. Deus bondoso, Deus todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te buscamos. Estamos juntos como famílias, como igreja, para buscar a tua face em adoração, em culto, para que o Senhor, ó Deus, nos fale pelo Espírito, pela palavra, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor nos abençoe como famílias, o Senhor que sabe o que cada um de nós e cada uma das nossas famílias está passando, vivendo e necessitando. Nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, temos visto isso. A graça do Senhor que nos fortalece, temos sido revigorados pelo Senhor. Ó Deus amado, no nome do teu Filho Jesus Cristo, fortalece-nos, ó Deus, a cada dia, a cada manhã em nossa fé, e que possamos prosseguir com os olhos, o coração e todo o nosso ser, firmados no Senhor de toda a glória. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Clamamos, ó Deus, para que haja entendimento pelas autoridades, que haja unidade, ó Deus, em propósito bem comum, e que, ó Deus, as providências necessárias sejam tomadas. Mas, acima de tudo, ó Deus, nós clamamos pela intervenção de poder do Senhor e de misericórdia em favor do povo desse Brasil. Senhor, sê conosco, fala-nos com a tua palavra, aceita a nossa adoração. Nós te louvamos, te adoramos e somos felizes em dizer que não queremos buscar a ninguém mais senão o Senhor. Somos teus. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos, quero convidá-los a lermos a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo está no final dos seus dias, escrevendo a Timóteo, aquele jovem pastor que irá cuidar de muitas das ovelhas dos crentes que haviam sido alcançados pelo apóstolo Paulo. Paulo condenado, preso, esperando a morte na prisão, pelo único crime de pregar com fidelidade o Evangelho de Cristo, de pregar com fidelidade a graça salvadora do Senhor Jesus, de anunciar com fidelidade que a salvação é mediante a fé em Cristo e não por obras para que ninguém se glorie, de pregar com fidelidade o caminho, o único, que conduz o homem a Deus, que é Jesus Cristo. Paulo havia percorrido grande parte do mundo de então, constituído igrejas em vários lugares, não com a estrutura institucional que conhecemos hoje, mas onde havia grupos de pessoas reunidas em nome do Senhor, salvas pelo Senhor porque o receberam pela fé. Ali em cada lugar estava constituída uma igreja do Senhor. E Paulo então está já na velhice escrevendo esta segunda carta a Timóteo. Ele sente necessidade de rever os seus amigos. Ele lamenta traições que teve no curso do seu ministério, relembra dores, relembra as lutas do seu ministério. Mas nesse cântico, um verdadeiro cântico, ele vem dizer que já está próximo o momento em que ele faz uma comparação com os sacrifícios do Antigo Testamento, a oferta de libação, e ele faz essa comparação de já está próximo o momento em que a minha vida será derramada como em sacrifício de oferta ao Senhor. Não vejo isso, na linguagem de Paulo, ele está dizendo que não vê isso como um fim melancólico ou trágico da sua existência enquanto corpo humano nesta terra. Não, ele não vê assim. Ele vê como uma oferenda a mais, como um culto a mais, como uma manifestação de adoração a mais. É uma entrega. Ele não resiste a isso. Ele não reivindica favores, ele não reivindica direitos, ele não reivindica até mesmo por ter sido um pregador do Evangelho, um fiel pregador. Nada disso ele faz. O texto diz que ele sabe que ele está próximo de morrer. Mas ele diz assim, ele tem um testamento a apresentar. Em outras cartas, ele o faz. E esse testamento é a herança da fé que ele deixa pelo seu testemunho de vida, de pregação e de ensino. Mas ele vai dizer esse brado de adoração, de alegria, de satisfação. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Embora a vida de Paulo tenha sido uma vida de muitas lutas e batalhas, prisões, açoites, castigos, perseguições, ofensas, ele aqui tem em mente uma competição esportiva e os estudiosos dizem que muito provavelmente ele estava se referindo à luta romana e ele está dizendo, olha, eu combati a boa luta, eu lutei a boa luta, eu completei a carreira,
Ele se vê como um atleta cristão, ele está numa carreira, numa prova, e ele diz: completei esta carreira. A minha luta foi a boa luta, foi a boa prova, foi a boa obra de Deus em mim e através de mim. E ele diz: eu fui até o fim, até onde tive possibilidades e forças, fui com alegria. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ou seja, ou melhor, e além disso, guardei a fé. Guardar a fé, o sentido é de uma prova de lealdade. Fui leal àquilo que me foi confiado. Fui leal àquilo que me foi confiado. Ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Ele foi alcançado pela graça do Senhor. Ele chegou a dizer que ele era o principal e o maior dos pecadores. Tamanha era a consciência que ele tinha de que somente a graça do Senhor pode salvar um homem. E ele, com todas as virtudes acadêmicas, teológicas e religiosas, com todas essas virtudes, ele reconhece que diante do Senhor, ele era um grande pecador. E diante de tudo que ele recebera das mãos do próprio Senhor de ensino, ele se via ainda mais como o maior dos pecadores. A dedicação de um verdadeiro atleta. Completei a carreira, guardei a fé. Honrei aquilo que me foi confiado. O atleta honra, ou melhor, o atleta que honra aquilo que lhe foi confiado. Corresponde aos ensinos que lhe foram dados, corresponde aos treinamentos que lhe foram aplicados, corresponde às orientações que lhe foram dadas detidamente para que ele pudesse alcançar, ou que possa alcançar, o êxito na sua jornada. E ele vai dizer o seguinte: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Ele diz assim: olha, eu vou receber, não agora, não é agora o momento, mas ela já está guardada. Ela já está, e essa expressão usada aqui, Paulo, segundo os estudiosos, significa ela está ali no sentido de como uma recompensa real por serviços leais prestados. Nesta comparação com o esporte, com a corrida, com a luta romana, há também a comparação dos prêmios que os imperadores concediam aos vencedores nessas competições, nessas disputas. E ele tem a convicção de que há uma coroa para ele, que já está guardada, garantida, reservada, assegurada, em retribuição graciosa, amorosa e bondosa do Senhor por sua lealdade. E a sua lealdade tem a ver com a sua fé. Ele que retoma na carta aos Coríntios aquilo que vemos lá no Antigo Testamento, em que ele vai dizer: o justo viverá pela fé. Ele que na carta aos Romanos vai dizer que fomos justificados pela fé. Ele que na carta aos Efésios vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Ele sabe que esta lealdade é a lealdade da fé. Ele honrou com a sua fé o Senhor que o conquistou, como ele mesmo diz. Mas o texto continua, e aqui eu quero que você pense um pouco mais comigo. O texto está dizendo, primeiro, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Aqui ele não fala o bondoso Salvador, embora ele o saiba. E está implícito quando ele diz que vai ganhar uma coroa, e com toda a história dele, reafirmando a todo tempo que tudo que tem e recebeu é pela graça. Mas quando ele fala daquele dia, ele fala do reto juiz, o justo juiz. Muitos esquecem que o Senhor Jesus é o Salvador, mas que quando ele voltar, ele também
exercerá o que ele é também. Ele é também juiz. Ele é o juiz que veio para se colocar no lugar do réu, para que o réu pudesse ser imune de condenação, para que não houvesse mais condenação sobre o réu, que sou eu e você, que somos nós, homens de todos os tempos, pecadores. Ele, o justo juiz, se colocou no lugar de cada um de nós e recebeu sobre si a retribuição, o preço exigido por nós, dando para nós, dando a sua vida em nosso lugar. E Paulo está dizendo que ele vai receber essa coroa do justo juiz, porque aqueles que pela fé creem em Jesus já estão justificados, não serão condenados, não passarão para um juízo condenatório. Mas aqueles que rejeitam o Senhor nesta vida estarão lá diante dele e ele ali estará como juiz. E não haverá mais oportunidade para uma tomada de decisão. Então o texto diz que ali ele está como reto juiz. E naquele dia, ele está falando do dia da volta do Senhor. Naquele dia, o Senhor lhe dará a coroa da justiça. Mas Paulo vai adiante e diz assim: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo diz, não é só para mim não, é para todos aqueles que amam, que aguardam, que esperam a vinda do Senhor, a volta gloriosa do Senhor, como diz a palavra, que todo olho o verá. E ele verá para chamar a si, recolher a si as suas ovelhas, aquelas que no curso da história reconheceram que só ele poderia levá-las aos pés do Pai e depositaram a sua fé e confiança nele e passaram a viver num mundo estranho, num mundo pecaminoso, passaram a viver como estrangeiros em terra estranha, porque passaram a viver como cidadãos celestiais em terra estranha. Passaram a ser embaixadores de Cristo, representando a Ele neste mundo, nesta terra, dominada pelo pecado. Passaram a ser representantes dele em outra terra. Quando nós vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, os versos 20 e 21, nós lemos o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está no verso 20. E é interessante dizer que quando Paulo fala da hora dele chegada, a ideia do texto no original é a ideia de alguém que está retornando para casa. É a ideia de quem está retornando para casa, ele vê o lar celestial como a sua casa. Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele, Paulo, vê isso, mas ele vê que há uma multidão daqueles que creem, que estarão lá também, que estará lá também, e receberão a coroa da justiça também. E quando nós lemos em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, muito antes daquele momento do final da sua vida, e foi assim a tônica do ministério de Paulo, ele tinha os olhos firmados no Senhor, que haveria de voltar. Ele se via como um cidadão celestial peregrinando nesta terra, aguardando o resgate final com a volta do Senhor Jesus. E é isso que ele diz: aguardamos o Salvador, o Senhor, na sua volta, para irmos para a pátria celestial. E o verso 21 vai dizer assim a respeito do Senhor: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o corpo humano que se desgasta, que se corrói,
para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo glorificado, que ele vai falar, retomar isso em 1 Coríntios capítulo 15, o corpo incorruptível. E ele diz, e fará isso segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, ele diz, foi-me dado todo o poder. Ele detém todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, em todo o universo. E nesse todo o poder, ele tem esse poder de julgar aqueles que nesta vida o rejeitaram e de entregar a coroa da justiça em honra, em prêmio, àqueles que se mantiveram fiéis, que honraram aquilo que receberam das mãos do Senhor. O mais precioso, a salvação. E a partir de então, a caminhada diária da santificação. O texto de Filipenses vai dizer, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E quando nós voltamos lá para esse canto final de adoração de Paulo, ao final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, conservei, honrei a fé. Ele faz parte da história e eu e você, que verdadeiramente cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, fazemos parte dessa história. E nesta linguagem esportiva que Paulo usa das competições esportivas, os heróis da fé do passado fazem parte dessa história. Aqueles que virão a crer em Cristo até que Ele volte farão parte dessa história, da história daqueles que estarão com Ele um dia e receberão a coroa da justiça, o prêmio, o galardão. Mas note bem, Paulo está dizendo que ele tem certeza que vai receber. E ele tem. E nós que cremos temos essa certeza. Mas ele diz que receberão esta coroa todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda de Jesus Cristo. E eu quero concluir com essa expressão. Você ama a vinda de Cristo? Nós temos amado a vida de Cristo. Amar significa ter atitudes de amor. E atitudes de amor não são ações sentimentais ou emocionais passageiras. Atitudes de amor são perseverantes. Atitudes de amor são sacrificiais. Atitudes de amor são sempre na direção de agradar o amado. Nós temos amado a vida de Cristo. Alguns sinais que a Bíblia nos diz e nos mostra que evidenciam que nós amamos a vida de Cristo e assim esperamos, como Paulo está dizendo aos Filipenses no texto que li, na esperança, esperamos a vinda do Senhor. Se amamos a vinda do Senhor, em primeiro lugar, nós pregamos esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Porque Jesus disse que esse evangelho do reino será pregado em todas as gentes, e então virá o fim. De modo para que o fim aconteça da volta do Senhor, Ele nos conclamou a pregar o evangelho a todas as gentes. Então, se nós amamos a vinda do Senhor, nós temos nos dedicado a pregar o evangelho àqueles que estão à nossa volta e a também impulsionar a obra de missões em todo o canto da terra, para que esse evangelho do reino seja pregado e então o Senhor Jesus volte. Em segundo lugar, aqueles que amam a vinda de Cristo procuram viver esta vida em santidade, porque é a santidade, é nesse processo de santificação que nós somos aperfeiçoados. Na linguagem bíblica, somos conduzidos, aperfeiçoados, até a estatura de varão perfeito que é Cristo, até aquele momento que estaremos com Ele para todo sempre. E através da vida de santificação, nós manifestamos que amamos a vinda de Cristo, porque estamos espelhando neste mundo uma das características do Senhor Jesus, que é a sua
santidade. Se nós amamos a vinda do Senhor Jesus, nós amamos a sua palavra, não só para lê-la, não só para termos bons momentos de conforto nela, mas para segui-la, para colocá-la em prática em nossas vidas. Porque quanto mais colocarmos em prática em nossas vidas, mais estaremos testemunhando para que outros sejam alcançados com a mesma graça com a qual fomos alcançados. Para aqueles que amam a vinda de Cristo, são aqueles que buscam ter comunhão com o Senhor. E temos, meus irmãos, francamente dizendo, muitos de nós, ou talvez todos nós, temos fracassado, fraquejado em muitos momentos nessa busca de uma comunhão crescente com o Senhor. Temos nos deixado levar pelo dia a dia, pelas turbulências do dia a dia, pelas tarefas do dia a dia. Temos perdido a prioridade, que é de sermos do Senhor. E amar a sua vinda significa buscá-lo a cada dia, tal qual o servo anseia pela corrente das águas. A minha alma tem sede assim do Deus vivo. Temos tido essa sede de Deus. Temos tido essa fome de Deus também, usando a linguagem do pão da vida, Jesus Cristo. Amar a vinda do Senhor significa ter essa fome de Deus. Querer crescer nele, por ele e para ele a cada dia e a cada manhã. Temos amado a vinda de Cristo? A Bíblia diz, Paulo está dizendo que ele tem a certeza de que vai receber a coroa da justiça. Mas ele diz também que não só ele, mas todos aqueles que amam e vivem de acordo com esse amor, receberão também a coroa da justiça. Ela já está garantida, ela já está assegurada, porque é o Senhor que o diz. Ela já está reservada para aqueles que creem. Como você tem vivido a vida diante do Senhor? Como nós temos vivido a vida diante do Senhor? Temos tido neste tempo de pandemia grandes oportunidades de buscar o Senhor. Não só de clamar ao Senhor, mas de nos regozijarmos nele, de nos alegrarmos nele, de nos saciarmos nele e de manifestar à nossa volta o transbordante amor com que ele nos ama e nos amou. A coroa da justiça está assegurada aos que creem no Senhor Jesus, aos que combatem o bom combate diariamente, os que completam a sua carreira e os que guardam, conservam a sua fé no Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, que nós não desviemos os nossos olhos do bom combate, que nós não desviemos os nossos olhos da carreira que está proposta para nós como cristãos, que nós guardemos a fé e assim como Paulo, possamos a cada dia antever com os olhos da fé aquele grande e glorioso dia em que o Senhor há de voltar e as mazelas deste mundo deixarão de existir. Receberemos um corpo glorificado e estaremos na nossa pátria celestial, para a qual fomos resgatados, comprados, adquiridos pelo precioso sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E ali estaremos com ele, nas bodas do Cordeiro, para todo sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, grande, rica e abundantemente, e que possamos proclamar esse amor que nos alcançou e que nos dá essas garantias, através das quais e pelas quais nós podemos prosseguir, exultando, sabendo que somos do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém. Um grande abraço.